Bom, boa tarde. Meu nome é Djalma Teodorico e hoje eu vou falar sobre a minha análise do setor de químicos da Bolsa de Valores. Bom, as três empresas que eu escolhi foram a Avit, que ela produz fertilizantes e defensivos biológicos. Seu foco é mais na tecnologia e na sustentabilidade. A Nutriplant também produz fertilizantes. E a Unipar, que ela produz químicos básicos industriais como cloro, soda cáustica e o PVC. E o maior cliente dela seria o setor de construção civil. Bom, a minha análise foi que a Unipar é a maior empresa do mercado, então ela lidera esse mercado e tem uma rentabilidade muito boa, com ROE de 25%. Já a Vitia, ela tem um preço atrativo, ela tem o seu PVP de 1,04, então indica ser uma boa para entrar nesse momento, que ela não está sendo muito vista pelo mercado. E a Nutripar, ela é mais barata dentre as três. E ela demonstra um bom sistema operacional, então ela está sendo muito bem gerida com os seus indicadores, como o EV/EBITDA de 3,85% e um ROIC de 19,5%. Bom, no balanço, a Unipar ela é uma empresa muito sólida, ela é uma empresa com mais dinheiro e ela apresenta um potencial de crescimento, com um KGR lucro de 30% e um KGR de receita de 12%. A Vitia já é diferente. Ela vem decaindo ao longo do tempo, então desde 2015 ela vem caindo e ela não apresenta um grande potencial, mas ela vem consolidando a sua receita com KGR receita de 13% e um KGR lucro de 6%. A Nutriplant, ela veio de um momento muito em baixa e está crescendo aos poucos, então ela vem se estabilizando aos poucos nesse momento, mas para o futuro ela apresenta no momento um KGR receitas de 26%, porém um KGR lucro de 30%, então ela não consegue acompanhar o lucro com a sua receita. Bom, agora os destaques que eu tenho é a Unipar, ela tem uma eficiência na geração de caixa e também na geração de lucro. Então, é uma empresa muito robusta e muito ativa, com vendas, trazendo muito lucro para dentro da empresa. Muito bem gerida. Bom, a Vitia, ela já tem um crescimento acelerado e para o futuro ela indica que o setor dela tende a crescer 30% ao ano. Então, é uma empresa que para o futuro possa começar a crescer cada vez mais, é uma empresa que ainda está muito barata. E a Nutriplant, a gente acredita que também ganhe força no mercado, que acompanhe junto com o agronegócio, como é o seu principal cliente. Eu acredito que conforme o agronegócio cresça, ela vai crescer junto. Então, isso seria muito forte para a empresa. Bom, já falando um pouco sobre a taxa de desconto, a Unipar apresenta um KD de 23,62%, um KE de 15,88% e com isso um VAC de 15,74%. Então, é uma empresa que ela apresenta um maior risco devido a estar muito atrelada às commodities. Bom, a Vitia, ela já é um pouco mais baixo, os seus custos, tendo um VAC de 12,81%. Então, ela tem um menor risco por causa de um mercado mais resiliente que ela está, que é o mercado de agronegócio. Assim como a Nutriplant também, muito envolvida com o agronegócio, então tem uma menor taxa de risco. Bom, agora falando um pouco sobre os indicadores de precificação, aqui eu utilizei todos os indicadores como a previsão, pois o limite inferior daria negativo e não seria viável usar. Então, as empresas aqui foram a Unipar. Então, a Unipar, ela veio baixa em 2015, veio crescendo constantemente, teve um grande boom em 2021. Depois, até o ano de agora, ela vem diminuindo cada vez mais, mas há uma previsão de crescimento conforme um mercado se valorize mais, o mercado esteja mais ativo. Ela é uma empresa que paga muitos dividendos e tem uma taxa de reinvestimento baixa, de 57,56%, por causa do grande número de dividendos que ela paga. Ela tem uma taxa de crescimento do lucro de 25,04% e a taxa de perpetuidade colocada foi de 2%. Já a Vitia, ela também paga dividendos, mas são poucos dividendos, então ela tem uma taxa de investimento de 96,75% e uma taxa de crescimento de lucro de 5,33%.
Então, é uma empresa boa que paga dividendos, mas são baixos os seus dividendos. Já a, a Nutripar, ela não paga dividendos. Então, ela tem uma taxa de reinvestimento de 100%, que pode acabar agregando mais na empresa e aumentando o seu valor e aumentando o valor da ação. Então, ela tem uma taxa de crescimento lucro de 19,71%. Bom, agora sobre o valuation dessas empresas, a Unipar apresenta um valuation muito bom, pois a sua dívida líquida representa menos de 5% do seu valor total. Então, é uma empresa que consegue captar muita receita, consegue manter esse investimento dentro dessa empresa. A Vitia já é um pouco diferente, é uma empresa de médio porte, focada em um nicho em crescimento, e a sua dívida líquida no momento ainda é muito alta, que indica que utiliza de endividamento como alavancagem. Então, pode ser que ela venha a melhorar muito com esse endividamento. Já a Nutriplant, ela tem uma dívida líquida também muito insignificativa, representando 4% da sua receita. Então, ela tem uma estrutura bem conservadora e tem riscos baixos. Bom, agora falando sobre a questão da precificação, a Unipar tem projeta-se um modelo, um cenário de performance futura excepcional. Então, prevendo um cenário otimista com a Unipar, acredito que a ação dela possa melhorar muito, ainda mais pela seu ROI, que é muito alto, sendo de 43,5%, e acredito que essa empresa vai crescer muito ainda. A Vitia é uma empresa que gera um retorno menor, então ela tem um menor ROI e tem um CAE muito alto, que acaba destruindo o seu valor. Então, ela acabou tendo um downside de 32%, então acredito que essa empresa não seja tão boa para comprar no momento. Já a Nutriplant, acredito que o upside dela seja um cenário que ela vem saindo do prejuízo todo ano, então ela é uma empresa que estava no prejuízo nos anos anteriores e veio crescendo cada vez mais. Então, acredito que essa empresa tem um potencial muito grande. Então, acredito que ela vai ter um crescimento acelerado de quase 20% ao ano. Então, esse upside de 263% pode acontecer conforme o mercado vai se ajustando. Bom, já para o crescimento desse mercado, trouxe alguns pontos nessa análise macroeconômica. Então, os pontos que podem agregar seria a demanda mundial por alimentos, que continua forte, então o Brasil é um grande exportador de commodities, a pressão por práticas sustentáveis, então são empresas que utilizam de práticas ESG no campo, que acaba agregando valor. Porém, os pontos negativos seriam os riscos climáticos, que acabam estragando as plantações, e a falta de incentivo no agronegócio brasileiro também acaba prejudicando. Bom, já a Unipar, que é mais focada no ramo de construção civil, os pontos positivos seriam os programas de infraestrutura, como Minha Casa Minha Vida, e o desenvolvimento de saneamento básico nas cidades. E a expectativa de uma futura queda na Selic. Já os pontos negativos seria que o crédito imobiliário hoje em dia está muito caro, e também a economia vem crescendo menos. Um outro ponto positivo seria os incentivos fiscais como o REIQ, que são a redução do PIS e do COFINS para as empresas desse setor. É isso. Muito obrigado.